Olá a todos, meu nome é Gabriela da Silva Messias e o meu colega é o Vinícius Eric de Almeida e hoje viemos apresentar sobre a espécie de micro-organismos endofíticos Chaetomia globosa. Micro-organismos endofíticos são responsáveis pela degradação de compostos naturais complexos, como a lignina, ou sintéticos, como os agrotóxicos. Possuem uma ampla diversidade, porém só 5% do seu total é conhecido, sendo o mais comum fungos. Os fungos podem ser encontrados associados aos tecidos aparentemente saudáveis de uma planta hospedeira, vivendo nos espaços inter- ou intracelulares dos tecidos das plantas durante toda sua vida ou parte dela, sem causar sintomas aparentes de doença. O fungo que será discutido hoje é o Chaetomia globoso, representante do filo Ascomycota, realizam simbiose com seus hospedeiros, apresentam a produção de citocalasinas, que possuem diversas atividades biológicas, incluindo ação citotóxica, também sendo um produtor de chaetoglobosinas. Sua produção de substâncias bioativas ajuda na adaptação do hospedeiro ao meio ambiente, aumentando seu crescimento e competitividade na natureza. Seu gênero tem como característica morfológica desenvolver as comas que detêm ou não os tilos, com paredes finas que podem ser pouco ou muito pigmentadas. Frequentemente desenvolvem pelos ornamentais e complexos, não têm tecidos intertextuais e seus arcos não possuem estruturas apicais que permitem a liberação ativa de ascoporos. Além disso, são delinquentes quando maduros, seus ascoporos são geralmente unicelulares lisos marrons sem envelope mucilaginoso e geralmente são liberados na forma de 5 von axal. Suas colônias são de crescimento rápido, apresentam coloração marrom, verde-oliva ou cinza, com aspecto granular, algodonados, lanosos, podendo ou não apresentar exodatos ou produzir pigmentos difusíveis em diversos meios de cultura, geralmente sem odor. Elas carecem de escomas otioladas, geralmente com superfícies globosas, subglobosas, periformes, ovoides, obovoides, amplamente elipsoidal ou ampuliforme, que podem ou não apresentar pescoço comprido. Geralmente são cobertos por pelos e será fixada ao substrato por meio de especialização rizoides. Apresentam um ostilo no ápice, que na maioria das vezes é circundado por fios terminais. Sua textura pode ser epidermoide, angulares ou intricada, sendo individualmente ou combinação de duas delas. Os ascos desenvolvem-se em fascículos basais, usualmente octoporados, tunicados, evanescentes e com estipe, pé. Geralmente são clavados, mas podem ser fusiformes, obovoides ou cilíndricos. Já as paradifes raramente são observadas e desenvolvem-se em um estágio inicial do desenvolvimento. Os ascoporos são unicelulares, praticamente incolores quando jovens, castanhos ou cinza-oliva quando maduros, mais ou menos translúcidos e podem ter um ou dois poros germinativos que variam em posição de acordo com a espécie, com exceção de uma. Eles nunca são protuberantes, os ascoporos desse gênero não possuem cápsulas de apêndice ou outros ornamentos e são liberados pacificamente na forma de massa amorfas, enegrecidas ou em forma de ciro. A degradação de madeira dessa espécie é chamada de apodrecimento suave. Na madeira úmida levada à microscopia, é possível observar a camada superficial apodrecida, escurecida e facilmente removível, porém a camada abaixo se encontra sadia. Já em madeiras secas, surgem pequenas fissuras superficiais paralelas e transversais às fibras, dando à madeira um aspecto quebradiço. Observando na microscopia, também é possível ver que o ataque dessa espécie é seletivo à parede secundária, atacando principalmente os carboidratos. E as espécies que mais sofrem com os ataques são a embuia, o Pinus eliote e o Pinus taeda. Técnicas que podem ajudar no combate do ataque dessa espécie é o manejo correto da irrigação, de modo a evitar o excesso de umidade no solo, eliminar plantas doentes ou suspeitas e manter a área sempre em vistoria.
utilizar culturas que promovem a melhoria da estrutura e da aereação do solo e o uso de fungicidas. Essas são nossas referências. Obrigada a todos.